estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente apresentar nossa convidada, vamos agradecer alguns patrocinadores. Eu vou começar com o Bliss Hotel. Sim. E CPP Material de Construção, que nos ajudou, apoiou com essas belas poltronas. E mais quem, Gi? O Paulista, nosso querido Paulista. Eu não gosto de falar muito dele, não. O nosso querido Paulista. A gente não pode deixar de falar dele, nem esquecer do Paulista. Estamos aqui no estúdio Som para Rock. Quem é de Vassoura sabe que fica na Rua da Feira. É um espaço super planejado, pensado, acusticamente pensado, com todos os equipamentos de última geração, bem conceituados do mercado, ou seja, pronto para receber a sua produção, gente. Então, perfeito, galera. Exatamente. Não perde tempo. A Voz da Além vai deixar aqui na descrição todos os contatos do Paulista, a rede social dele. Entra em contato, dá um oi lá pro Paulista, que às vezes ele fica meio carente. Isso aí evita, gente, evita. Vem pelo equipamento, não pelo ancião. Ai, gente, se eu não implicar com o Paulista em algum episódio, não é a Carol, não é a Carol. Mas enfim, gente, na descrição vai ter todos os contatos aí do Paulista pra vocês entrarem em contato com ele sobre orçamentos, agendamentos, horários, enfim, tudo mais. Né, Carol? Sim, galera. E aí, agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É a Camila Tinoco. A confeiteira Camila Tinoco, ela trouxe um monte de mimo aqui pra gente. Olha que coisa linda, isso. gente. Não dá pra virar o brownie porque eu tá acho muito que aqui, bonitinho. Paulista, você troca pra gente. Acho que aqui vai ficar mais fácil do pessoal ver, né? Olha só que coisa linda. Gente, temos biscoito. Olha aqui, deixa eu mostrar o brownie abaixo do biscoito. Será que vai conseguir pegar daí? Não, deixa eu tentar. Gente, porque sério, tá tão bonito que vale a pena mostrar. Nossa, olha que delicadeza, gente. Olha os detalhes. Não tá vira, dando pra não. ver? Não posso. Virou um pouquinho. Virou um pouquinho, Giovana. Você... Voltou. O drone. Não tem como, gente. Mas se não for um caos, não é o nosso podcast. Não é o nosso podcast. Mas, gente, pena que vocês não vão comer, mas depois eu falo pra vocês como é que vão foi. comer. É só entrar em contato com a Camila. Ah, não, sim, mas não agora assistindo o episódio, né? Que eu tô querendo dizer. Agora aqui acabou esse episódio, já pensa que já... É isso aí. Já vamos estar comendo. Obrigada, Camila. Então, já estou salivando. A gente nem gosta de um docinho. Mas vamos começar. Vamos lá. Camila, quer começar contando pra gente? Você já me disse pra gente nos bastidores que você é vassourense, mas saiu por muito tempo da cidade. Conta um pouco da sua história, de como que você virou confeiteira, voltou pra Vassouras. Então, eu nasci aqui, né? Sou daqui mesmo e com 17 anos eu saí pra estudar, né? Então, fui fazer faculdade no Rio. Eu fui fazer engenharia elétrica na PUC no Rio. E daí lá, me formei. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar na parte de TI. Eu fui na parte de TI voltada para empresas de energia elétrica. Então, eu trabalhei na Light, no Rio. Depois eu fui para São Paulo, fui para Eletropaulo. E meu último trabalho, né, antes, né, da confeitaria, foi a CPFL em Campinas. Só que o que acontece, desde que eu entrei nesse mundo, né, de TI, eu sempre tive a sensação de que eu tinha que fazer outra coisa. Eu só não sabia o que fazer, na verdade era essa. Eu queria mudar de área, sempre tive vontade de mudar de área, achava que aquilo não era pra mim, de alguma forma, mas eu não sabia pra onde ir. Sim. Não tinha a menor ideia, assim, não tinha mesmo, assim. Às vezes, quando eu conto pra alguém, as pessoas não acreditam, mas assim, eu realmente não tinha noção. Cozinha nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre fui, assim, eu era completamente o oposto do perfil de que alguém queria entrar numa cozinha, muito menos uma cozinha profissional. Entendi. Então, era mais aquela voltada pro universo de corporativo, de executiva, era esse universo que era que eu vivia, né? Então, assim, nunca podia imaginar que um dia eu ia entrar numa cozinha. Não tinha, assim, realmente. E aí, quando foi em 2013, 12, 13, eu não me lembro certo, foi quando eu comecei um dia de brincadeira, começar a fazer alguma coisa no final de semana. Eu morava em Campinas, morava sozinha, e aí, final de semana, eu comecei, assim, tipo, fazer um biscoitinho, fazer um pão de queijo, final de semana pra alguma amiga, alguma coisa assim. E foi daí que eu comecei, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e esse pouquinho foi crescendo. E aí, foi quando eu falei assim, então agora... Acho que é isso. Descobri. Do nada. Tipo, é realmente do nada. Eu sei que é difícil de acreditar, mas... Só quem realmente me conhece sabe que realmente foi do nada. Porque quem me conhece do passado, né? Não imaginava, assim. Não tinha como imaginar que um dia eu ia entrar numa cozinha. Assim, eu tenho amigos da faculdade, né?
que uma vez um amigo meu falou assim: nossa, quem diria que a pessoa mais certinha da faculdade ia entrar para a cozinha, entendeu? Tipo, não fazia o menor sentido, assim. Ninguém podia imaginar algo desse tipo. Sim. E aí fui pra Nova York. Então, larguei tudo e fui pra Nova York. Caramba. Aí fui pra Nova York, fui estudar confeitaria numa escola em Nova York. Aí de lá eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio e depois segui pro Canadá. Aí eu fui pro Canadá e fui estudar numa outra escola, né, que já é mais renomada, que é o Cordon Bleu, que é uma escola francesa, né, Sim. que tem a filial canadense. E aí eu fui pro Canadá, porque o que aconteceu, assim, quando eu fui pra essa escola nos Estados Unidos, né, era um curso de 6 meses, 7 meses, não lembro certo, mas era muito, assim, era um grupo e todo mundo, assim, o chefe dava aula e todo mundo tinha que reproduzir, mas assim, se reproduzir em grupo. Então você não pegava muito bem, assim, porque era tipo, numa bancada era 2 ou 3 pessoas pra reproduzir um bolo. Entendi. Então você pegava metade da receita, só você executava 1/3 da receita. Então tinha aula que você saía de lá só comendo mesmo, porque não tinha executado muita coisa, entendeu? E aí eu senti que tava faltando, assim, como eu falei assim, eu não sabia nada. Eu mal diferenciava a farinha, eu não sabia nem diferenciar, acho que a farinha do açúcar, pra falar bem a verdade, assim, tipo, não sabia mesmo. E aí foi quando eu fui pro Canadá, no Cordon Bleu, aí o esquema era diferente. Era quase assim, era uma escola mais formal, da onde você tinha primeiro uma aula demonstrativa, então você assistia 2 horas de demonstração, 2 ou 3 horas de demonstração, onde o chefe demonstrava tudo que a gente tinha que aprender naquela aula, e depois você ia pra cozinha mais 2 horas de execução, onde você fazia sozinha. Sim. Então aí Outra que negócio coisa fazer sozinha. aí que ficou mais fácil, Você bota a mão entendeu? na massa. Exato, aí realmente não tinha pra onde correr e você era avaliado em cada etapa que você fazia. Então, tipo, no Cordon Bleu era assim, você tinha que, por exemplo, se o chefe usava o tabuleiro X, você tinha que na aula usar o tabuleiro X. Se a espátula era pequena, você tinha que usar a pequena. E se num outro momento era grande, você tinha que usar a grande. Entendi. Você tinha que anotar, assim, as anotações eram todas assim, sabe? Usar o tabuleiro tal, usar a espátula tal, trocar para a panela tamanho tal. Nossa. Então era assim que tinha que ser a Bem anotação, rígido. porque era muito rígido, inclusive porque depois você tinha avaliação no final de cada módulo, né? Foram 3 módulos, o curso de confeitaria inteiro ele era composto de 3 módulos, né? Inicial, intermediário e avançado. Então, no final de cada módulo, você tinha que fazer uma prova. E essa prova era teórica, né? Tinha prova escrita, mas também tinha prova teórica. Então, na prova teórica, você tinha que replicar exatamente tudo. Então, você era avaliado se na hora da prova, se você usou a espátula certa, a panela certa, tudo certo, entendeu? Então, assim, foi lá onde realmente é como se os conceitos tivessem entrado de verdade. Então foi mais ou menos assim. Então eu fiquei 1 ano mais ou menos no Canadá. E aí depois que eu saí do Canadá, eu voltei pra Nova York. Eu consegui um trabalho num restaurante de um chefe francês em Nova York. E aí eu fiquei mais 1 ano trabalhando em Nova York, num bistrô, onde eu trabalhava na área de confeitaria, né? Eu sempre trabalhei, desde que eu mudei, eu sempre mudei pra confeitaria, né? Legal. Então, e aí, pra finalizar, assim, até onde eu cheguei em Vassouras, né, vamos dizer assim, eu fiquei esse 1 ano em Nova York e depois eu vim pra São Paulo. Aí foi onde eu fui trabalhar no Dom, do Alex Atala. Que legal. Aí eu fiquei até a pandemia. Aí a pandemia foi onde quebrou, né, o ritmo de todo mundo, é verdade. E aí foi onde eu voltei. Voltou pra Vassouras. Aí onde eu voltei pra Vassouras. E aí, mas aí você já tinha, quando você voltou pra cá, você já tinha a sua marca Cozinha da Camila? Ou ainda não? Não. Foi tudo Zero. ali depois Tudo da aqui. pandemia? Tudo no meio da pandemia. Porque, assim, o que eu vinha fazendo, na verdade, era um aprendizado, né? Sim. Então, tipo, eu tinha estudado, eu tinha trabalhado num restaurante aqui, outra colar. Na época do Canadá, eu trabalhei em algumas confeitarias, em restaurante também. Então, eu tava mesmo era aprendendo, assim. Sim. Porque, né, eu mudei de área no meio do caminho. Então, assim, eu tinha que correr atrás do prejuízo, né? Sim. E a mesma coisa, quando eu fui pra São Paulo, era aprender, porque assim, como a minha formação foi toda no exterior, eu não sabia como as coisas funcionavam no Brasil. Entendi. Eu não sabia, às vezes, o nome das coisas, porque nem tudo é traduzido, né? Tanto que, por exemplo, até mesmo nomes em inglês, por exemplo, no Canadá tinha um nome e nos Estados Unidos tinha outro nome. Nossa. O mesmo utensílio, vamos dizer assim, porque cada um tinha um nome meio que regional, entendeu? E a mesma coisa aqui. Chegava aqui,
tinha coisa que eu também não sabia. Não bastava simplesmente traduzir, porque também tinha meio que um apelido. Que aí não Por tinha alguma tradução, coisa que eu né? também não tinha tradução, como é que as pessoas se referiam a determinado utensílio. E como que eram as regras de uma cozinha no Brasil, né? Por exemplo, que eu não sabia de fato, né? Então foi muito interessante, porque aí quando eu fui parar, né? Acabei caindo lá, foi quando eu realmente comecei a aprender de como funcionava, até mesmo questões de equipamento que a gente encontra aqui, né? Onde, tipo, que material usar, quais são as marcas que tem disponíveis, que não são as mesmas, né? Então aprendi muito também nesse lado, né? De como de fato funcionava uma cozinha no Brasil, porque eu não sabia. E aí quando eu vim para Vassouras na época da pandemia, né? Meus pais estavam aqui, aquela coisa toda aquele março, né, louco de fecha tudo e tal. Eu, tipo, o que eu faço agora, né? Eu tava indo bem, tava trabalhando lá e tal. E aí eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tinha plano de ter algo meu em algum momento, mas eu ainda tava nesse fluxo de... Só acelerou o processo. Desenvolvendo, né? Exato. É que assim, eu né? tava naquela vibe de tipo, vou aprender o máximo que eu puder, de como as coisas funcionam, pra depois, em algum momento, você ter seu Fazer próprio... o meu. Exatamente. Só que aí tive que acelerar. E ninguém tem planos na vida de abrir um negócio em plena pandemia, né? Não tava nos meus planos isso, né? Mas foi era o que tinha, na verdade. Então a pandemia começou em março. Quando foi meado de junho, eu comecei a planejar e começou em outubro. E aí você começou a fazer, você tinha um espaço aqui em Vassouras ou você começou a fazer na sua casa mesmo? Não, então, eu comecei na cozinha da minha mãe mesmo, assim. Forno a gás, competindo com os horários. Só que no primeiro mês que eu comecei, já começou a ficar meio complicado. Assim, já em um mês já tava começando a ficar difícil. Você fazia assim, já tinha coisa pronta ou você fazia sob Então, encomenda? desde que eu comecei, assim, como eu falei, assim, tipo, junho foi quando eu comecei o planejamento, né? Então, assim, meu planejamento de empresa começou meado de junho para ele ser realizado em final de setembro, vamos dizer assim. Sim. Esse foi meu planejamento de teste de receita, do que eu vou vender, como que vai funcionar, marca, criar nome, logo, tudo isso. Tipo, não tinha nada, né? Então, eu comecei em casa e eu decidi que eu ia fazer tudo sob demanda. Que eu não ia ter nada pronta entrega. Isso foi a primeira coisa. Porque o que acontece? Eu não sou muito de comer doce. Óbvio, eu gosto, eu provo tudo, não sou obrigada e tal, mas... se por opção, eu já, assim, raramente eu vou chegar num lugar e vou comprar alguma coisa, algum doce pra comer, a não ser que seja pra experimentar um lugar específico. Entendi. Mas por vontade mesmo, quero comer um doce agora. Sim. Eu não tenho muito disso. Porém, pra mim, sempre foi assim, o melhor doce é o doce mais fresco. Com certeza. E eu sempre, desde que entrei nesse mundo, eu sempre tinha acesso aos doces mais frescos possíveis, né? Afinal, eu tava na cozinha, então sempre tinha acesso... É o que eu sempre falo, assim, o melhor sorvete é o sorvete que sai da máquina. Com certeza, com certeza. É o melhor sorvete que tem. Eu adoro o sorvete mais macio, é o que sai da máquina. Sim, sim. E não só, né, de doce, né, Camila, mas até às vezes a gente em casa, né, comida caseira. A minha mãe, uma fala da minha mãe é sempre assim, comida fresquinha, mais gostosa, né? Porque realmente, né? Mas muda totalmente o paladar. Então, assim, é uma coisa que eu já naturalmente gosto, da comida, do doce, assim, o mais fresco possível. Então, quando eu comecei, eu falei assim, eu vou seguir por esse lado, de ter, de fato, vender o mais fresco possível. E tô conseguindo até então, né? Assim, não sei até quando eu vou conseguir, mas já vamos aí pra 3 anos, né? E eu tô conseguindo manter, onde tudo que eu faço tipo, a pessoa me encomenda, eu produzo, não tem nada guardado, assim, eu não tenho nada em estoque. E é até bom que você não joga o material fora, Essa era uma outra questão, né? Porque quando eu comecei, assim, né, rebobinando um pouco a fita, eu venho da área de exatas, né? Então... Tudo a ver, né? Então, assim, eu fiz muita conta pra tudo, né? Então, tem que calcular insumo, tem que calcular preço, tem que calcular muita coisa. E perda, principalmente, né? Sim. Então, assim, era uma forma que eu encontrei também de ter o mínimo possível de perda, porque assim, eu só vou produzir o que alguém me encomendar. Sim. Então, tá funcionando e é assim que eu tô fazendo, entendeu? Desde então, como eu sempre tinha me perguntado, né? Então, comecei na cozinha da minha mãe, só que em um mês e meio já começou a ficar complicado. Porque o forno a gás, ele demora muito, né? Pra assar.
E às vezes, aí começaram as encomendas de biscoito, começaram mais do que mesmo as de bolo. E aí eu demorava, assim, meia hora pra assar, sei lá, 2, 3 pacotinhos de biscoito. Era assim, era absurdo, assim, o tempo que levava. Então, logo, tipo, em 2 meses eu mudei de cômodo, né? Eu saí da cozinha e fui pra um outro lugar na minha casa, onde era um quarto que tava vazio, que a gente transformou em cozinha. Sim. E daí eu já comprei um forno elétrico. Foi aí onde já comecei a ficar um pouquinho mais acelerar tranquila. a produção. Acelerar, porque aí quando eu entrei com o forno elétrico, a minha vida ficou bem mais fácil, Sim. né? Pra você ter ideia, esse biscoito, ele quando eu assava ele no forno, o de amêndoas, né? Que é Esse aqui. considerado, que é o que eu mais vendo, né? Eu levava, assim, pra um pacotinho, 2, era 30 minutos no forno a gás. Isso. No elétrico eu faço 4 pacotinhos em 10 minutos. Nossa, bem mais gente. rápido. 4 Nossa, a eu não 5. sabia que tinha essa diferença de tempo do forno elétrico pro a gás, não. Até porque o elétrico, né, o elétrico profissional, né, você não tem todo aquele espaço livre que o forno convencional de casa tem, né? Você só tem uma prateleira, né, uma prateleira mesmo que fala, né? Você só tem um andar. Sim, O segundo, dependendo se você usa, um andar recebe mais calor que o outro. sim. Todo mundo já fez bolo aí, sabe que queimou um lado, o outro Dá uma ficou meio diferença. assim, né? Então, porque o forno a gás, o calor, ele vem de baixo e tem lado que sempre aquece mais. Então, essa é uma questão. Já o elétrico, já profissional, onde você, no meu caso, eu tenho 3 formas, 4 formas, né? Então, eu faço 4 simultâneas, né? Se no forno de casa, você não tem 4 Sim, não. Não, impossível. formas, não tem como. Então, isso também foi uma outra coisa, a questão de entrada de formas, né? E olha que eu tenho um forno pequeno, eu tenho um elétrico pequeno, né? Tendo elétricos maiores, tem elétricos de 12, 8, né? Nossa. Então, fica bem mais rápido, né? E eu ainda tô com uma produção ainda relativamente pequena, então eu tenho que são 4 formas, mas ainda assim minha produção aumentou consideravelmente, né? Imagina. Então, por isso que ficou bem mais fácil. E aí o elétrico, no caso, assim, eu tenho um que é um forno de convecção. O forno de convecção é o que tem um ventilador interno. Então é onde o calor é distribuído de forma mais uniforme. Não é 100% uniforme, mas ele é mais uniforme. Sim. Toda vez que você liga, aciona uma turbina e que faz com que o calor circule de forma um pouco mais homogênea dentro do forno. Nem sabia Nossa, que eu tinha também isso. não, que legal. Assim, eu me identifiquei. Aprendendo. Eu me identifiquei muito com a sua fala do início, porque eu sou muito assim, né? Agora, né, depois que eu entrei nessa. De novo, né? Que eu já passei por uma vibe fitness, aí a pandemia também veio e acabou com a minha vibe fitness. E aí agora eu voltei pra uma vibe fitness no sentido assim, não nem fitness, mas assim, de ter uma alimentação mais saudável e tal, até porque eu tava muito acima do meu peso, né? E aí ter aquele equilíbrio, né, Carol, que a Jo falou aqui, né? Você fazer a base alimentar mais saudável, né? E aí eu tive mais gosto, assim, de ir pra cozinha. Às vezes até de fazer um doce que seja, né, que menos calórico, né? Com menos açúcar e tudo mais. Mas assim, eu nunca tive, sempre olhei meio torto pra cozinha, sabe? Eu nunca também... Nossa, pra quebrar um ovo, gente, um estrago. E assim, eu sou canhota. E pra abrir lata de leite condensado paulista... Nossa, gente, era Paulista, uma por que você tragédia. olhou pro Paulista? Não, é porque eu não sei. Me deu vontade de olhar pra você, Paulista. Mas, gente. Do nada. Não, mas pra abrir lá, porque assim, o abridor, ele é feito amiga, para. É porque você pensou em velho, né? Idade. Não, é porque assim. Coitado, gente. Não, mas pode ser. Faz sentido. Não faz sentido, não. Claro que não. Todo sentido. Lá nos Sabe- tempos da vovozinha. Que a gente... Não, sabe o que faz sentido? O bom, Paulista, é que a Giovana me ajuda a te sacanear naturalmente. Que é o destino. Não, esse aí vai ter troco. Vai. Não, Paulista, sabe por que faz sentido? Porque a minha mãe conta que a minha avó tentava tirar isso, né? Antigamente tinha aí uma crença de que canhoto, Tinha né? que mudar, Fazia né? mal, tinha que É. mudar. E ela tentava me forçar a fazer com a direita. Tanto que hoje, assim, eu faço tudo com a direita, só escrevo com a esquerda. Então, Só escreve, né? só Tudo sabe? também. Pois é, uma grande coisa, né? Mas assim, o resto todo eu faço. Então você é bi. Você é bi. quase, Qual o nome que fala? ambidestra, Carol. O Bi tá no meio da palavra. Vai fazer um corte desse aí. Já pensou
corte desse. Vai ficar igual o episódio da Lígia. Ai, meu sonho é ser, mas eu não sou. Ambidestro, no caso não bi, né? Ambidestro. Ai, só você, Carol. No episódio da Lígia aconteceu a mesma coisa. Okay. Camila, a gente... não sei o que a Carol fala. Assim, do nada aleatório. Eu falei alguma coisa de casamento. Foi alguma coisa de casamento, a gente desandou a rir aqui. Ninguém conseguiu parar de rir. Até o Paulista. Mas voltando. O negócio do abridor, porque eles são feitos para destros, né? Não, agora tem pra canhoto. Mas na minha época não tinha. E assim, eu acho que é por isso que eu olhei. Porque antigamente tinha essa crença familiar de tirar, né? E aí as tias, assim, da minha mãe ficavam assim: essa menina não sabe abrir lata, não sabe abrir lata. E eu ficava mal com aquilo, que eu falava assim: gente, poxa, eu não sei abrir lata. Mas depois que eu fui entender que não. Que assim, leite condensado hoje não precisa, né? Hoje exatamente. Ainda tem as de caixinha, né? Que é mais fácil, você corta. Mas acho que alguns cremes de leite tem creme de leite em lata, ele não tem. Tem um creme de leite, né? O leite condensado já tem o anel. Eu sei que quando minha mãe... de milho não tem. Não tem muita coisa que não tem. Palmito, às vezes, né? Eu lembro que minha mãe às vezes ia pra cozinha e eu pedia pra ficar abrindo e tipo, ela às vezes não queria deixar porque eu demorava muito. Mas muito! Porque aquela coisa escorregava. Você sabe que, por eu exemplo, voltava. Você tá falando daquele abridor de fazer força. Sim, aquele bem E tem aquele outro, né? Que você rosqueia, que ele vai rodando. Esse eu nunca usei. Eu acho que eu nunca usei também. Tem um outro que você tem 2 rodelinhas, assim, que você encaixa na lateral e você roda. Tá. Eu já vi em filme isso, nunca vi na vida real. É curioso, porque o que acontece? Fora do Brasil, ninguém consegue abrir com o que a gente usa tradicional. Olha! Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, às vezes precisava abrir lata. E aí, por algum motivo, esse abridor estava sumido, né? Não tinha na cozinha. Mas tinha um perdido desse convencional. O antigo, Travava. As pessoas travavam porque não conseguiam usar. Eu demorei pra aprender, mas quando eu aprendi agora eu abro assim. As pessoas não conseguiam usar, porque não estavam acostumadas com o outro, que são 2 rodelinhas e você roda. Mais fácil, né? Parece. Mais fácil, não faz tanta força, porque ele corta direitinho, e aí não fica deve aquela ser coisa picada igual. Porque o outro vai indo faz aquele dente, né? Não, e deve ser mais fácil até pro canhoto também, né? Porque não tem um lado pra você segurar. Isso, porque você só rodar, exatamente. Só rodar, né? Mas eles não sabiam. Não me senti honrada, os brasileiros têm algo aí, ó. É verdade. Mas talvez eu não ia me sentir um peixe tão fora d'água, né? Porque, gente, era uma dificuldade imensa. E aí, assim, tudo, né, pra quebrar o ovo e tal. E eu sempre tive esse negócio, né, do direito e esquerdo. Então, a cozinha, pra mim, sempre ficou com esse estigma. Quando você falou no início, não sabia quebrar ovo, nem eu. Até bem pouco tempo. Eu tinha medo, na verdade eu tinha nojo. Eu sempre tive nojo do ovo. É verdade. Aí depois que eu parei com nojo, veio o medo, tipo assim, porque às vezes eu batia forte demais e quebrava o ovo todo. Aí eu tive que começar a entender a técnica de bater o ovo na pia, porque, né, eu bato na pia até hoje. Você faz como? Não, na pia. Então, esse negócio do ovo é engraçado, porque todo mundo tem o hábito, assim, muita gente tem o hábito de dar aquelas 2 batidinhas, né? Isso. Ou então bater na quina. Sim, eu bato na quina. Eu também. E eu aprendi, né? O pouco que eu sabia também era mais ou menos assim. Aí teve um restaurante que eu trabalhei em Nova York. Um dia tinha que quebrar vários ovos. E tô eu lá dando 2 batidinhas. Quebrando, 2 batidinhas e quebrando. E o que acontece? Fora do Brasil, principalmente, assim, até mesmo aqui até tem um pouco, mas lá eu senti que é muito pior do que aqui a questão da pressa na cozinha. Ela é muito... Olha. É um negócio muito sério, assim. É tudo muito focado em tem que ser rápido, tem que correr, não pode perder tempo, não pode parar. É tudo assim, tipo a lá Masterchef, vamos dizer assim. Sim. Olha. Realmente é assim que funciona. Você não pode parar. Se você parar, se você cruzar os braços, meu filho, já era, assim, já é esculhambado, porque assim, você não pode parar. A primeira coisa que você aprende, assim, quase uma das primeiras coisas que você aprende no primeiro dia de aula, você não para numa cozinha. Numa cozinha você não para. Você não pode cruzar os braços. Você ia me estressar muito. Você não pode fazer. Você tem que. Nem que seja limpar uma bancada. Você não pode parar. Mas tem intervalos, assim, tipo, agora é meu lanche. Não. Fora do Brasil, o horário de almoço é de 30 minutos. 20 minutos a 30. Nos Estados Unidos era de 20 a 30. Devora comida, né? Eu cheguei a ir a um restaurante no Canadá onde era 10. Nossa. Era 10 minutos de almoço. Caramba. Caraca. Não pode parar, literalmente, vai. Não pode. E assim, nos Estados Unidos geralmente eram 30, mas você era meio que induzido a 20. 30, mas induzido a 20. Com aquela pressinha, né? Vai logo. Eu acho que eram 20 minutos. Agora eu tô lembrando, acho que eram 20 minutos. Não chegava a 30, não. Eram 20 minutos. Nossa, é muito rápido. Não, eram Nem 20 faz bem. minutos.
você tinha que realmente engolir, assim. Era realmente muito rápido, comparado, assim, o que a gente tem aqui, né? No Brasil, não. Assim, tipo, o restaurante aqui, você tem 1 hora e tal, né? Mas eu sei que aí, assim, com essa sensação toda de urgência, Sim. que você tem que fazer tudo rápido e tem que ser eficiente, tudo em prol da eficiência máxima. Uma vez, a minha chefe, onde eu tava trabalhando num restaurante, e ela era a chefe da confeitaria, ela me viu quebrando os ovos. E eu dando aquelas batidinhas, né? Que todo mundo dá 2 batidinhas na quina, não sei. Ela virou pra mim, você tá perdendo muito tempo. Não precisa dar tanta batida, é só uma. Gente. Ela falou assim, você só precisa bater... Eu lembro dela, acho que quase todo dia que eu quebro o ovo. Tem algumas pessoas que, dependendo do que eu faço Que até merda. hoje, eu lembro dessas pessoas até hoje. E o ovo é uma delas. Lógico que não, eu quebro muito ovo hoje em dia, mas assim, tem horas que se o ovo quebra e ele... alguma coisa ele quebra errado, eu lembro dela. Sim. Porque ela falou assim, você não precisa bater nem na quina e nem dar 2 batidinhas. Se você bater o ovo no centro de uma base reta, né, numa base mesmo, bem, se você pegar ele centralizado, ele vai rachar no meio e você consegue quebrar ele perfeitamente. Gente, vou Você não testar. precisa ficar dando soquinhos na quina. Tem gente que bate um no outro, né? Confesso que eu nunca fiz Sério? essa de bater um ovo no outro. Aí tem gente que Olha. quebra ovo batendo um no outro. Isso não vai dar certo comigo. Bater um... É, você nem bate comigo, um no outro, mas quebra. não avança. Confesso que eu nunca tentei. Já tentei o de uma mão só. Ah, Só que sim. como eu é. separo muito clara e gema, então pra mim não é nenhum benefício eu Viável. ficar expert Em em uma mão quebrar só. ou com uma mão só, porque no mundo da confeitaria, principalmente, é muita separação de clara e gema. Entendi. Então eu realmente preciso quebrar e separar. E aí eu nunca mais consegui ficar dando 2 batidinhas. Eu sou obrigada, assim, tá automático que eu tenho que dar uma batida só. Gente, vou testar. É Vou só chegar você em casa e bater fazer um ovo. firme. Você tem que saber a intensidade que você bate. Porque se você bater muito forte, você vai patifar o ovo Sim. inteiro. Então, se for com toda a força, já era. Sim. Mas se você bater firme e tentar pegar o meio do ovo, É ele vai fazer Tá com medo do resultado. uma ligeira aberturinha e aí, dessa forma, você evita ter muitos caquinhos da aham. casca. Às vezes Olha. acontece isso, que eu vou bater Porque na quina. quanto mais você quando fica vai batendo na secar a quina, casca. você vai dando mais casquinha, É. pequenininha. E aí, Aí depois você Corre tem que ficar risco de tirando. cair, né? Então, É horrível ficar aquele crocante. Eu já comi várias cascas. não acredito, Carol. a melhor forma Você de não, você tirar nunca comeu? é usando a própria casca, né? É a melhor forma de tirar, né? É, então. Você usa a própria Mas casca às pra tirar a vezes tá casquinha tão de dentro dele. infiltrado lá dentro que eu falo assim... Fica aí. Mas Fica aí, ela vai fica pro fundo, aí. né? Ela vai pro fundo. É. Tudo que você faz, a casca vai pro fundo. Olha. Então, por exemplo, você faz um bolo com crocância, casquinha, ela O Paulista gostou. vai pro fundo. Não, Então, quando você tem vira o bolo, geralmente você vai ver que ela tá lá na... Cara, Ela tá genial. embaixo, não que ela vai sabia. pro fundo, A casquinha, ela vai pro fundo. Olha. Então, assim, eu quase, assim, não tô dizendo que é todo dia, mas, assim, pelo menos umas 2 vezes na semana eu devo lembrar dessa chefe sobre a quebra do ovo. Legal, pelo menos ela ensinou algo útil, né? Sim, tem várias coisas que eu faço, assim, que eu me lembro de alguns chefes que me corrigiram ao longo, sabe? Sim, sim. E a do ovo é uma delas, assim. Mas você, na confeitaria, você teve... Tipo, você tem sua autenticidade, você criou o seu próprio jeito de, tipo, decorar ou das suas receitas de fazer as coisas? Ou você ainda segue muitas coisas que foi aprendido ou de outros chefes? Então, como é que funciona, assim? Eu, óbvio, tenho muitos livros, né? Assim, eu compro muito livro de confeitaria. Então, assim, sempre que eu resolvo fazer alguma coisa, tipo, vou criar alguma sobremesa, né? Então, eu vou resgatar, assim... você não tem como partir do zero, né? Você tem que pegar uma receita, né? Uma receita e você vai guiando. base, né? Por exemplo, esse próprio biscoito aí. É uma receita que eu tinha de um livro muito antigo meu. Muito antigo. Hoje ele já não é mais a mesma receita, porque eu fui modificando ela ao longo do Legal. tempo. Então ela não tem tanto amêndoa? açúcar. Ela não tem mais tanto açúcar quanto tinha na receita original. A receita original era muito doce. E Agora, meu povo. É, tô vendo. a receita original era muito doce. Eu cheguei a tirar, talvez, sei lá, 30% de açúcar. Não é assim que a gente também não pode sair tirando 100% açúcar de receita. Mas tem receita que você tem uma margem melhor. Gente, e o cheiro? Nossa! Eu lembrei agora do gosto no festival que eu provei esse biscoito. Muito bom. Camila. Ele tem uma coisinha de limão, não tem? Tem, ele tem... Não, obrigada.
Você já tá cansada de comer seu biscoito, né? Nossa, Gente, super recomendo. Esse aqui, ó, biscoito de amêndoa. Não é bom? Nossa, você ganhou meu coração, Camila, porque eu adoro limão. Eu vou comer Tudo que é só de mais limão. uma, depois eu te como. Quer mais um? Não, você vai me dar esse pacote aqui. Eu adoro limão, adoro limão. Gente, que delícia. Nossa, sério, isso aqui tá muito bom. Maravilhoso. Então, e a receita original dele tinha muito mais açúcar. Então, assim, eu sempre parto de uma receita, obviamente, e daí eu vou adaptando, né? Assim, como muitos livros de confeitaria, assim, acho que 90% dos livros eu tenho são estrangeiros, porque a gente tem pouco acesso a gente tem poucos livros de confeitaria no Brasil, né? Tem alguns de confeitaria mais antiga, mas assim, atualmente a gente tem poucas. São poucas as pessoas que escrevem livros no Brasil, então, assim, o acesso, a variedade é muito maior fora do Brasil. Então, como a maioria das minhas receitas são estrangeiras, eu tenho que fazer adaptações, porque o ingrediente não é o mesmo. Às vezes, assim, mesmo que para uma receita a quantidade de farinha seja X, se eu coloco a mesma, mas a farinha não é a mesma. Sim. Então pode dar diferença. Sim. Então, assim, eu sempre parto de uma receita que já existe e daí eu vou adaptando, né? Coloca do seu jeito. E eu vou colocando do jeito que eu acho. Então, assim, são muitos testes. Assim, tudo que eu tenho hoje na cozinha passa-se de 4, 5, chega, sei lá, 6 testes antes da venda, assim. Então, são muitos testes ainda que eu passo, assim. Eu sou obrigada a comer muito biscoito de amêndoas, assim, até o final. Me chama sacrifício. A gente voltaria como cobaia, tá? E assim, eu tava criando uma receita, uma sobremesa semana passada e eu não aguentava mais, assim. E às vezes eu tô sozinha na cozinha e eu falo, tipo, preciso de alguém que me ajude a provar, porque nem eu jamais aguento isso aqui, entendeu? Porque eu já fico na hora que você já não aguenta e você já não sabe. Então, assim, eu parto de uma receita e aí vou modificando e vou adaptando, né? E assim, você me perguntou dessa questão do meu jeito, né? Sim. Eu prezo muito, assim, uma dos pilares, vamos dizer assim, da minha cozinha é onde eu faço praticamente tudo que eu uso. Eu não compro nada. Entendi. Então, o que eu quero dizer é que eu não compro nada? Eu não compro nenhuma cobertura pronta. Por exemplo, eu não uso a famosa, né, Nutella, né, que todo mundo gosta. Eu faço o creme de avelã, que a Nutella é um creme de avelã com chocolate. Então, eu faço meu creme de avelã. Então, assim, eu tento o máximo possível produzir tudo do zero. Eu brinco que a única coisa que eu não produzo é goiabada, porque goiabada é uma coisa que demanda-se muito tempo, né? E acaba não valendo, o custo-benefício não vale, né? Sim. Mas eu produzo praticamente tudo que eu uso do zero. Tudo que é necessário mesmo. Se eu preciso de uma geleia de morango, eu faço a geleia. Então, assim, eu tento o máximo eu produzir tudo. Da onde eu tento controlar. Eu não faço nenhuma confeitaria especial, onde não tem açúcar. Até tem alguns produtos sem farinha, por exemplo, mas não porque eu queira, assim, trabalhar nessa área, mas porque tem alguns produtos que não tem de fato, né? Que dá pra fazer bolo sem farinha, de trigo, no caso, né? Mas não é minha intenção fazer confeitaria especial. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a quantidade de açúcar. Legal. Então, assim, tem gente que fala, não, esse aqui não é muito doce. Tem gente que fala que alguns produtos meus não são doces o suficiente, porque estão acostumados com uma coisa mais doce. Sim. Porque, de fato, eu tento controlar. Óbvio, vai comer um bolo, vai ter açúcar. Sim. Açúcar branco, tradicional. Sim. Mas eu tento segurar um pouco. Onde eu posso reduzir, eu reduzo. Sim. E esse biscoito, se tivesse mais açúcar, nem parece, porque pra mim, ele é doce. Ele é doce, então, mas ele tinha muito mais. Originalmente, ele tinha muito mais açúcar do que ele tem. Será que é por causa do limão? Ou o limão você que colocou? Não, a receita original, ela já tinha o limão. Ela já tinha o limão. É porque como o limão tem essa coisa mais cítrica, né? De repente o açúcar é pra compensar. Não, ela já tinha o limão já nessa receita. Mas a quantidade de açúcar era bem alta, né? Então eu fui diminuindo. Eu fui diminuindo. Então, assim, eu tenho uma preocupação grande com essa questão do açúcar. Sim. Então eu tento reduzir, tento segurar ao máximo. Se alguma coisa é mais doce, eu tento balancear com uma coisa mais amarga. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, qual bolo que você recomenda? Adoro doce de leite. Aí, então tá, vai ser um bolo totalmente de doce de leite? E às vezes eu faço, porque alguém quer. Sim. Mas totalmente que você diz o quê? Digo assim, o recheio, né? No caso, o recheio de doce de leite. Recheio. Por exemplo, as 3 camadas, assim. Tá. Tipo um bolo de 3 camadas de bolo com 2 de recheio. Entendi.
Às vezes a pessoa quer 2 camadas de doce de leite. Eu, por exemplo, eu particularmente já não gosto. Eu preferiria que fosse uma de doce de leite e uma ganache 70% ou 50% de chocolate. Pra dar uma quebrada no doce. Pra segurar. Exatamente. Então eu tento fazer um pouco esse balanço quando a pessoa quer. Se a pessoa quer totalmente doce de leite, vai totalmente doce de leite, né? Depende muito do paladar de cada um. Ou vai totalmente brigadeiro, que também acaba sendo algo mais doce. Então, assim, eu tento balancear um pouco essa questão do doce pra não ficar, assim, pegando, entendeu? Pegando. Sabe quando você come uma coisa que vai tipo, pegando? Cheesecake. Que o cheesecake, ele não é muito porque tem o cream cheese, que é a base dele, né? Sim. O cream cheese tem uma acidez, então você acaba não sendo, e o doce acaba pegando mais no sabor, que é a geleia que você coloca nele, né? Então você pode botar geleia de qualquer sabor ali. Deve ser muito bom. Acho que eu nunca comi, acho que eu comi uma vez na minha vida e nem lembro. É? Eu só sei que eu gosto. Uma delícia. Sabe uma sensação? Eu gosto bastante de Eu tenho uma sensação usar o que eu cream gosto. cheese. O cream cheese eu Como gosto cream bastante. Eu uso bastante cream cheese na cozinha, tanto que eu tenho um bolo que eu faço que é uma cobertura dourada. E às vezes eu explico para as pessoas que a cobertura é de cream cheese e a massa do bolo é de azeite. Aí já teve gente que pra mim falou assim, mas tem gosto, é salgado? Eu falei, não é salgado. A massa é com azeite e a cobertura é com cream cheese, mas não tem nada a ver com salada de tomate ou coisa do tipo. Não tem nada a ver. Então, eu gosto, assim, de equilibrar, né, um pouco. E o recheio seria de quê? Não, no caso, esse bolo é um bolo que ele não é recheado. Ele é um bolinho que eu faço só ele é um bolinho normal, assim, tipo, dessas formas, né, furo no meio, né? Sim. Então, ele é um bolo com base, com azeite, ao invés do óleo convencional que você põe para bolo, eu substituo pelo azeite. E eu faço uma cobertura de chocolate branco, nozes e cream cheese. Nossa, que delícia. Chega, vamos parar de falar de comida. Gente, eu fiquei curiosa. Não, eu sou apaixonada em creme cheese, então eu tenho certeza. Eu sou apaixonada em creme cheese. Em nozes. E qual foi o outro? E o chocolate branco. Chocolate branco é o meu chocolate favorito. É a tríade do pecado, né? Esse é um bolo que eu gosto bastante. Esse bolo eu acho que eu já ouvi falar, mas eu nunca comi. Mas foi bem comentado pro festival. E conta pra gente, Camila, você na confeitaria, assim, o que você falou, né, dessa questão dos utensílios, de ter nome diferente, às vezes não tem uma tradução tão ao pé da letra, né, ou tão específica, mas qual foi a sua maior dificuldade, assim, quando você fez essa transição e entrou na confeitaria, assim, qual foi a sua maior dificuldade em montar o seu projeto dentro da área? Na verdade, seu negócio, né? Assim, tem 2 dificuldades aí, né? No caso, uma é exatamente para estar numa cozinha, né? Essa dificuldade de você, para quem vinha de uma vida completamente diferente, Sim. né? Que passava o dia inteiro na frente do computador, era bem diferente de a partir do momento que você sai de 24 horas, sei lá, 18 horas sentada para do dia pra noite ficar 18 horas em pé, né? Então, essa questão física ela muda bastante. Porque você fica muito mais cansado fisicamente, né? Então, assim, você imagina, quando eu trabalhava em Nova York, eu trabalhava mais de 12 horas por dia em pé. Nossa. E eram 20 minutos de almoço, né? Sim. Então, lembrando que disso. eram 20 minutos de almoço. Meu Deus. E considerando que eram 20 minutos de almoço. E uma correria muito grande, porque, assim, eu tô falando de um restaurante onde tinha... as sobremesas eram empratadas. Então, não tinha sobremesa pronta. Você tinha que empratar as sobremesas. Então, cada sobremesa, elas eram compostas de 5 a 7 itens. Nossa. Então, você imagina com vários tickets na sua frente e você tendo que... Chegou a sobremesa num ticket, você tem 2 de um tipo, 2 de outro... E você tem que empratar todas elas a toque de caixa. Porque, assim, principalmente em Nova York, o tempo de espera é muito curto. Aqui, no Brasil, a gente tem um tempo mais... Se você vai no restaurante, você fica ali uns 50 minutos, você fica né? Você espera, né? Principalmente quando é à la carte, né? Por exemplo, quando você vai no restaurante à la carte, você espera mais tempo do que no self-service, obviamente. Aqui a gente espera mais. Lá, não. Lá é muito rápido. A pressa, sabe? O tempo realmente é uma questão muito séria. Então, você tem realmente minutos, assim. Tipo, 2 minutos pra empratar uma sobremesa, quando muito.
Então, essa questão dessa agilidade, o tempo todo correndo e não sei o quê, e faz isso, e não para. Lógico, chega um determinado momento do trabalho, né? Que você acaba tendo uma calmaria um pouco, né? Você também não corre 12 horas, né, do dia. Sim. Mas, ainda assim, são 12 horas trabalhando. Então, você imagina, você chega em casa, quando você acorda no dia seguinte, passou um trator em cima de você, né? Sim, até porque a energia que você gasta no tempo ali do pico, né? Você fica muito mais cansado que se você ficasse o dia todo ali mais num ritmo mais, né? Equilibrado. Então, você tem essa tranquilo. questão do físico, que cansa muito. Então, isso era uma questão pra mim. Então, foi um desafio, assim, de você estar toda hora se mexendo e não para. E tinha essa questão que eu tinha falado, né? Dessa pressão de você não pode parar. Parou? Sim. Né? Parou pra ir ao banheiro no máximo. Porque assim, você tem que parar, nem que seja pra limpar a bancada, você não pode parar. Então, era uma pressão muito grande. E eu, por exemplo, eu mudei de carreira, assim, aos 32 anos. Então, assim, eu não... Sabe? Eu tinha um corpo já acostumado com uma outra coisa, entendeu? Sim, então, assim, rotina. outra rotina. Então, você mudar... Não, e totalmente, ela foi drástica. então você mudar, assim, de estar acostumado a sentar no computador e tal... Fica... E depois começar a ter que fazer tudo na agilidade. E uma pessoa que também não tinha agilidade na cozinha nenhuma, porque também não sabia fazer nada... Então, realmente, isso foi bem, bem difícil, assim, pra mim. E aí a cobrança, né? Porque aí eu acabo naquela, não, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás do tempo, porque já que você muda no meio do caminho, assim, é diferente, porque você tá numa cozinha onde você tem pessoas de todas as idades, no caso, né, como fora do Brasil, todas as nacionalidades. Sim. Então, eu trabalhava com pessoas de 17 anos, pessoas de 20, de 30, de 40, de 50... E que eram americanos, mexicanos, africanos, europeus. Então, assim... Loucura. Tinha de todas as nacionalidades, sabe? Uns falavam inglês, outros não falavam. Era na base da mímica, não sei lá mais o quê. Imagina, Nossa, missão jura? agiliza e aí faz mímica. E você não entendia muitas vezes o que a pessoa falava. Você ficava estressada? Eu passei por maus, assim, momentos difíceis, assim, com chefes, assim, difíceis na cozinha. Não vou negar, não. Passei alguns. Principalmente no Canadá. Eu passei por um bem difícil. Assim, realmente de estar, assim, tipo, no limite. De estar no limite de não aguentar. Porque eu trabalhei com um chefe que era bipolar. Olha. Então, assim, foi bem traumático pra mim. Essa experiência foi numa confeitaria no Canadá. E quando eu fui lá pra você fazer entrevista e tal de trabalho, ele era um amor de pessoa. Assim, gentil, agradável. Nossa, achei que aquilo era um paraíso. Aí eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, É que você viu. ele era bipolar. Totalmente bipolar. Nossa. Se você não fizesse do jeito que ele queria as coisas, ele mudava. Assim, eu conto uma história, assim, pra algumas pessoas, que teve um episódio que ele tinha um hábito de, assim... Eu trabalhava de manhã cedo. E a gente parava depois que liberasse todos os pães para o café da manhã, né? Dos pães que já iam ser para venda, né? A gente parava, tipo, 9h30 para tomar o nosso café. Uhum. E aí, um dia eu tomei o café e tal. E aí eu levava almoço. E naquele dia eu não levei almoço. Aí... Na hora que deu o horário do almoço, tipo 1h da tarde, todo mundo sentava em torno de uma mesinha também pra almoçar. E aí eu falei... Aí a mulher dele, que trabalhava também junto, ela falou assim, você não vai comer? Eu falei assim, não, eu tomei café tarde, um café reforçado, eu não sou de comer muito, então eu não tô afim de comer. Ele levantou da mesa, pegou um violão que ficava no canto e foi tocar violão. Aí trabalhava eu e 2 meninas que eram acho que elas eram de Hong Kong, se eu não me engano. Aí uma delas virou pra mim e falou assim, Camila, pega alguma coisa pra você comer. Eu falei, mas eu não tô com fome, eu não quero comer agora. Aí sabe quando a pessoa começa a ficar entreolhando? Não, pega, é melhor. Aí, Tipo, ele não vai parar de tocar violão até você comer? Aí a mulher dele virou pra mim e falou assim, não, Camila, pega alguma coisa. Aí sabe quando você já não tinha mais o que fazer, sabe? Vou pegar Vou pegar um croissant e vou comer um croissant. Tipo, você não queria comer um croissant? Aham. Aí eu peguei. Aí comecei a comer um croissant, assim, tipo... Aí ele voltou pra mesa pra comer. Tipo, realmente, assim, eu sei que é estranho. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Imagina, que loucura. Então, assim, esse local que eu trabalhei foi uma coisa assim... E se você não pegasse? Eu não ia pegar só pra saber o final da história.
Eu não sei, assim, porque já tava num nível também de, assim, de vários episódios, de várias coisas, assim... Várias coisas que já vinham acontecendo, sabe? De ser totalmente... Às vezes, do nada, ele era muito simpático. E do nada, ele era extremamente arrogante. Nossa. Ah, não dá pra ver, assim, né? Então, assim, esse tipo de comportamento, tipo, mais tempo do que... eu peguei alguns. É óbvio que eu não peguei umas coisas muito radicais, que tem muita gente que relata que, por exemplo, na França é muito mais sério. Hoje, talvez não, mas no passado, de gente que arremessava panela em funcionário. Isso acontecia, acho que no passado, e acho que hoje não, acho que não acontece mais. Você falou que uma panela é alguém que tava tremendo, né? É, dizem que isso acontecia no passado. Pô, né? não, assim, mas eu me estressasse e eu fosse a certa. É. Ah, tá. Aí tudo bem, tacar a panela, né? Se eu tiver certo, tá tranquilo. Não, cara. Tá me estressando aqui, cara. Mas, assim, esse chefe foi bem complicado, assim, pra mim, sabe? De ter que aturar várias situações, assim, de bipolaridade. Tem outras, mas eu confesso que hoje... A que eu mais me lembro, que é a que eu mais conto, é a história do almoço, de ele tocar violão. Porque ninguém entende, todo mundo faz a mesma cara. Quando eu conto, todo mundo olha pra mim, como assim? Eu falei, mas foi isso que aconteceu, não tem o que fazer. Foi o que aconteceu. E quando eu trabalhei em Nova York, nesse último trabalho, né, eu trabalhei em 3 lugares diferentes, mas nesse último, que foi um ano nesse bistrô, o chefe que me contratou, ele era do Brooklyn. E ele tinha um sotaque muito difícil de entender. Eu tinha acabado de vir do Canadá, e o sotaque canadense, ele é muito fácil de entender. Então, assim, você não tem muita dificuldade. Se você... É como se fosse um inglês mais limpo. Entendi. Então, o tempo todo que eu vivi no Canadá, eu quase não tinha problema de entendimento do idioma. E aí, depois eu voltei pra Nova York e fui trabalhar com esse chefe, que ele era natural do Brooklyn. E eu nunca tinha visto alguém com... Parecia que eu tinha aprendido inglês naquele dia. Eu não entendia nada do que ele falava. Tipo, nada. Simplesmente nada. Pra você ter ideia... Quando você vai tentar um trabalho nessa área de cozinha, você tem que fazer um treinamento num dia. Você trabalha por um shift, né? Que a gente chama assim. Nos Estados Unidos geralmente é assim, no Canadá também era assim. Então, você, por exemplo, se eu vou tentar um emprego num restaurante X, sim, você fala, então tá, você vem trabalhar no dia tal, de meio-dia até as 8. E você, é como se fosse aquela história assim, você conhece o local e o local conhece o seu trabalho. Se ambos se entendem, você pode vir a ser um contratado. sim. E foi o que aconteceu comigo no caso desse restaurante. Um dia eu fui lá, fiz esse treinamento, e aí quando acabou tudo, assim, já bem no final, eu falei assim, gente, eu nunca vou trabalhar nesse lugar, porque eu não entendo nada que esse cara fala. Não tem a menor chance. Aí acabou esse treino de um dia, assim, ele me chamou pra conversar. Aí ele falou assim, então, você gostou e tal? Eu falei, não, eu gostei e tal, né? Tava interessada em trabalhar no local. Essa parte e tal. você entendeu, né? Essa parte eu entendi, até porque já era assim, não era na correria, porque uma coisa é quando é na correria, outra coisa é você já uma conversa mais direcionada. Sim. Aí eu entendi, aí quando eu saí de lá e tal, eu falei assim, gente, eu não vou trabalhar nesse lugar. Eu entendi, acho que 30% do que esse cara falou ao longo do dia, o resto foi tudo dedução, não tem como trabalhar aqui. Em resumo, eu acabei indo trabalhar lá. Muito bom. E aí, assim, foram meses difíceis, porque, assim, eu tinha que deduzir muita coisa, porque ele... Aí depois, ao longo do tempo, eu fui descobrir que muita gente não entendia também o que ele falava. Muitos que eram até americanos não entendiam o que ele falava. E ele foi bem, assim, pouco carrasco, assim, comigo no início, mas eu brinco que eu acabei desenvolvendo aquela síndrome de... Acho que é Estocolmo que chama, né? Que você acaba gostando muito do seu abusador, né? Eu brinco, né? Depois, assim, eu gosto muito dele, foi muito bom pra mim. Mas no início, eu chegava, às vezes, em casa chorando quase. Porque era bem difícil. Nossa. Era bem difícil. Não entendia o que ele falava, às vezes era grosseiro também. Mas foi alguém que, assim, me ajudou muito nos Estados Unidos, assim. Foi, assim, eu sou muito grata a ele, gosto muito dele. Ele é estranho. Mas gosto muito dele, assim, gosto bastante dele e acabei desenvolvendo essa assim. Então eu passei de uns... Assim, foi bem difícil essa transição, porque também, assim, no Brasil eu estava, assim, eu vinha de uma área onde eu estava acostumada as pessoas serem tratadas de forma teoricamente mais cordiais, vamos dizer assim, né? No mundo corporativo, ninguém grita com você. Pega isso aqui, faz isso e corre pra lá. Espera isso, né? Assim, via de... pelo menos da onde eu vim, não, né? Sim. Por onde eu passei, eu nunca tive esse problema de questões assim, nunca tive. Então, e aí da noite pro dia você passa a ter esse tipo de relação. E no seu caso, você teve um choque ali
de cultura profissional, porque você, né, fez uma transição de carreira, e cultural, porque você Sim. saiu do seu país e foi para um outro país com uma cultura, obviamente, completamente diferente, né? Tanto que você falou até da nomenclatura dos utensílios, Sim. né? Então, assim, foi ali uma mudança, igual a Carol falou, né? Drástica, né? Assim, Sim. completa, né? Foi, não teve uma transição. Foi simplesmente um corte. É 880, Foi né? corte, foi simplesmente um corte. De um dia eu tava sentada na frente do computador, uma semana depois eu tava de doma numa cozinha, Nossa. não sabia segurar a faca. Tipo, mais ou menos assim. Mas você gostou dessa sua aventura? De trocar de área, de ir pra outro país? Eu gostei bastante. Não foi fácil, não vou negar, não foi nada fácil. Mas eu gostei e eu não... Como é que eu posso dizer, assim? Assim, acho que é o que eu gosto de fazer, assim. Eu adoro ficar na cozinha, eu passo o dia inteiro na cozinha. Isso que é bom. Eu passo o dia inteiro, eu entro lá 9 da manhã, 8 da manhã e saio 9, 10 da noite, 11 da noite. Nossa. Mas você se dá horário de almoço, né? Eu tenho horário de almoço. Por favor. Poxa, senão ia ser E muito... não é 20 Olha, minutos, né? Por favor. Olha, tem dia que é 20 minutos, eu não Meu vou te enganar, não. Aí, Tem ó. dia que é 20 minutos, mas você não. se pega, às vezes, assim, com costumes dessa... Não digo assim da cultura, né? Mas realmente da rotina dessa cozinha, né? Agitada, assim. Então, mais ou menos, porque sempre foi uma questão pra mim, essa questão da agilidade, que era um problema. De ficar sempre naquela de tipo, corre. Ó, hoje eu não preciso correr na minha própria cozinha. Sim. Mas tem hora que eu dou minhas corridas lá porque tem muita coisa pra eu fazer. Sim. Mas eu não fico mais nessa paranoia que eu ficava de... Ai, eu tô fazendo coisa devagar. Eu devia estar fazendo isso aqui mais rápido. Tem alguém que tá olhando que isso aqui Sim. eu tô devagar. Eu tenho que acelerar. Você faz tudo sozinha? Hoje eu faço sozinha basicamente tudo. Eu tenho uma ajuda. Então tem uma menina que sempre vai lá me ajudar, assim, pontualmente. Mas não é 100% do tempo. Sim. Mas assim, eu diria que em termos de, assim, do todo eu faço 90%, né? Porque não é só cozinhar, né? No caso, né? Sim. Tem muitas outras Tem todos os coisas, né? processos. Claro. Lavar a louça. Não, tem a parte chata, que é o lavar louça, mas tem muito, assim, a questão de compras, Sim. né? De arrumar, né? Colocar isso aqui nas embalagens. Tem compras, né? tem atender cliente, porque Sim, o telefone toca, então toda hora você para. Verdade. Hoje eu faço outros trabalhos, eu dou aula, Legal. então eu faço outros trabalhos também, legal. eu presto consultoria em alguns lugares. Então, não só tô na cozinha, mas eu também trabalho fora Sim, da cozinha. da cozinha. Então, tem um outro trabalho que eu também faço aqui em Vassouras, né? Então, eu dou consultoria em alguns lugares. Então, é muita coisa pra uma pessoa que... Sim. Pra uma só, né? Então, acaba sendo... E o seu público... Ah, perdão. Você quer pode ir. falar? Você tá... Te pergunto. O seu público hoje aqui, você tem por exemplo, assim, uma coisa que me veio muito à cabeça, você faz bolos, assim, pra casamento, pra noiva, sabe? Essas coisas, assim, que são maiores, que é uma demanda que, claro, exige mais também ou não? Então, quando eu comecei na pandemia, eu não tinha festa, não tinha nada, né? Sim. Então eu comecei com os biscoitos e bolinhos caseiros, bolinhos menores. E aí conforme as coisas foram mudando, né, eu comecei. Aí, belo dia apareceu alguém, faz um bolo de aniversário, recheado e tal. E o negócio foi aumentando. E aí começaram os bolos de casamento. Legal. E aí também comecei a fazer uma aqui, outra colar. E aí já começo a fazer. Não tenho feito, assim, nenhum bolo grandioso de casamento, até porque ainda não tive nenhuma demanda nesse nível. Até porque, assim, uma coisa que até que eu falo, assim, como eu comentei pra vocês, assim, eu falei, tipo, eu trabalhei em restaurantes. Sim. É diferente de você fazer... É porque, assim, a confeitaria, ela tem várias divisões, Sim. né? Até mesmo, os 2 cursos que eu fiz, era confeitaria e panificação. Olha. Então, eu também estudei a parte de pães. Só que é uma coisa que eu não faço. Porque pra mim é uma coisa muito específica, então eu não faço. E dentro da confeitaria você já tem outras especificações. Então tem gente que só faz decoração de bolo. Tem gente que só faz a parte de restaurante, que é só de sobremesas, são sobremesas empratadas. Entendi. Onde que você num restaurante você não faz um bolo. Sim. Trabalhando num restaurante você não faz um bolo. Sim. Porque você faz um item que você leva um mousse, você faz um sorvete, você faz várias etapas para compor uma sobremesa. Sim. Então você não faz bolo em camadas. Pode até fazer eventualmente, mas não é algo que você faça sempre. Então,
eu fui meio que pegando conforme a demanda. Então, assim, hoje eu já faço bolo de casamento, já tem muita gente que me pede, já fiz alguns casamentos. Bacana. Mas o que eu ia perguntar de noiva era se já tinham te feito algum pedido assim inusitado pro bolo. Porque assim, inclusive a gente falou muito isso no dia da Lígia, né? Noiva sempre vem com os pedidos assim, não sei se você já viu, o SBT tinha um programa, o Fábrica de Casamentos, né? Então, assim, as noivas vinham com uns pedidos assim inusitados, né? Você já teve algum pedido assim, não só pra noiva, mas pra algum cliente bolo, específico? Não, de bolo de casamento não tive nenhum, assim, nada muito específico. Bolo que acontece muito é que muita gente já vem com uma imagem, assim, do que gostaria, né? Sim. Então eu acabo tentando, às vezes, fazer similar. Não faço igual, porque não dá pra fazer igual e nem sempre eu consigo... Assim, com relação ao bolo, às vezes tem gente que, assim, quando eu faço o bolo pelo meu gosto, ele sempre é menos do que às vezes as pessoas esperam. Porque eu sempre tento colocar menos enfeite, assim. Entendi. Eu sou mais da vibe do minimalismo, entendeu? Então eu sou do menos é mais. Sim. Então, às vezes as pessoas... Já teve uma pessoa que uma vez me falou assim, não, eu vi o bolo, mas eu achei muito simplesinho, não tinha muita coisa, precisava de mais, né, mais coisa. Eu falei, tudo bem, cada um tem seu gosto, né? Eu prefiro fazer um bolo com menos informação. Às vezes, bem, se a pessoa pede uma coisa muito específica, eu acabo fazendo, obviamente. Mas se depender de mim, eu acabo sempre botando menos, fazendo algumas coisas. Se alguém abre, tipo, o meu Instagram, vai ver que tem bolos lá que são relativamente simples, entendeu? Se eu não o negócio coloco... tá no sabor, tá na surpresa. Eu acabo realmente preferindo focar mesmo no sabor. E assim, quando você coloca um bolo com muita glaçagem, muita coisa, vai ser descartada, né? Vai. Na verdade é essa. Todo mundo separa. Sim. Verdade. Eu até... né? E agora eu não vou saber diferenciar. A pasta americana é aquela que fica mais durinha, né? Eu amo pasta americana, gente. Você gosta de pasta americana? Eu amo comer. Só você, né? Eu nunca ouvi ninguém Você não falar gosta, de não? americana. Gente, que isso? É muito bom, gosta, por Paulista? açúcar. Por açúcar. Não, então, eu gosto... duro, é um açúcar Ela duro. fica dura. O glacê, Nossa, acho muito bom. a pasta americana eu não gosto. Mas o glacê é aquele que fica... É o branquinho, né? Então, o glacê... É o glacê de açúcar, sem ser chantilly. É. Eu também não gosto. Eu não gosto de glacê. Eu gosto. Eu gosto de chantilly e pasta americana. Você sabe de que ele é feito, aquele glacê? Essa- E clara de ovo. Olha! Só a clara de ovo e açúcar? Gente... Eu nunca mais peço isso na minha vida. Não é porque não, porque eu até tenho uma proteína Já aí, tem, né? que jogar Mas... o papo, já tem que jogar o papo pra Nutri, olha. Tem açúcar, mas é proteico. Porque tem um ovo. Entendeu? Tem Tá, o a clara. equilíbrio aí, ó. Não tem a gema. Mas eu não gosto porque é muito Verdade. doce. Eu não gosto de coisa assim muito doce. A pasta americana, por incrível que pareça... Ela não é exageradamente doce. Exatamente. Ela só tem uma essência, né? Eu não sei explicar, acho que é pela textura consistência também, a também, textura. né? Eu gosto. Cada um tem sua função, Mas não né? como há anos até. Cada um tem sua função, né? Porque a pasta americana acaba sendo pra você Mais pra finalizar, modelar, né? pra modelar. É mais pra fazer- estético, né? É mais estético. Mas eu sempre ia lá e arrancava a estética e comia. É mais Você estético. usa a pasta americana ou não? Muito pouco. Muito pouco, né? pouco. Só se alguém me pede algo muito específico de pasta americana. Ou às vezes quando eu vou fazer um bolo falso, aí fica mais fácil. Um bolo entendi. falso pra fazer uma coisa mais... Sim. Até mesmo com algum tipo de coisa colorida pra criança. Dá trabalho fazer pasta americana? Fazer ou usar, no caso... Não sei, você que faz. compra, né? Você tá. compra, né? No caso da pasta americana, é possível ó, fazer. Aham. Mas ninguém, Eu não sabia, mas pra ninguém mim, o pessoal faz que assim. fazia, Não, só. não. Pasta americana você Deve dar um compra. trabalho. Então industrializada ainda, mais ainda, né? Assim, dá pra fazer. Vem Tudo no dá pra pacote, fazer. então industrializado. Tudo dá pra fazer. Mas ninguém faz, porque Sim. acaba dando muito trabalho. E é aquela história, é igual que eu falei, igual a goiabada, entendeu? Melhor você comprar goiabada do que descascar Sim. goiaba Ah, e vai cozinhar, passar entendeu? Sim. Então acaba que ninguém faz. Mas a pasta americana, ela é boa porque ela é muito maleável, você consegue fazer várias formas, né? Tem a questão da temperatura, né? Que você não tem problema, porque, por exemplo, quando você coloca uma cobertura, por exemplo, à base de manteiga, envolve temperatura, que pode derreter. Então essa é uma Tem outra isso. questão, entendeu? Eu até comi um bolo outro dia que ele era de frutas vermelhas, né? Aí a moça até falou, você não pode ficar fora da geladeira. Aí, tipo, tinha que ficar dentro da geladeira na hora que fosse cantar parabéns e tal. Aí tirava. Sim, Dá uns com trabalhinhos. alguns recheios, assim, alguns sabores mais perecíveis, né? E tem que ficar realmente na... E tem algum doce ou algum bolo tradicional, assim, que a gente, né... que é comum nos lares brasileiros, mas que, assim, na confeitaria não combina?
Assim, alguma coisa assim que a gente faz. Que, olha, gente, seguindo as técnicas, isso aqui não faz sentido nenhum. Tem alguma coisa assim? Porque lá em casa, assim, meu pai é muito eclético, sabe? E aí, todo aniversário dele, ele vem com umas sugestões, assim, pra minha mãe de bolo. E aí, ele, outro dia, nesse aniversário, ele pediu pra minha mãe um bolo que ele queria com abacaxi e recheio polêmica. Ele queria com abacaxi, recheio de doce de leite. E ele ainda queria aquela casca... Sabe aquela casca que você faz, acho que é com laranja, que fica durinha em cima? Que é por açúcar também, aquilo, né? Em cima. E ele me falou assim, gente, ninguém vai aguentar comer esse bolo de tão doce. Ele é diabético, detalhe importante. Detalhe importantíssimo. É uma bomba aqui, tipo assim, vamos matar rapidinho. Ele é diabético, né? E aí, assim, o abacaxi dá uma digerida. Pois é, mas assim, eu e minha mãe não vai fazer sentido nenhum isso. Sua mãe quer fazer? Minha mãe quer fazer. Ele que pediu. Mas não, seu pai não tá tão errado, assim, acho que é mesmo que a minha mãe adora abacaxi, doce de leite e ameixa. E já teve gente que falou assim, nossa, mas isso combina? E hoje é um dos bolos que eu mais faço. Gente! Vai, toma. Olha! Agora ele não vai poder ver esse episódio. eu vou cortar essa parte e mandar pro seu pai. Abacaxi, doce de leite, ameixa e coco. Aí, ó. Olha! Nossa, ele não pode saber deve ser não. bom, agora É bom. deu até Ele vontade. adora coco, não posso saber disso É bom. não. Quando eu postei a primeira vez, que foi porque minha mãe adora esse recheio e eu faço pro aniversário dela, aí eu postei, algumas pessoas, eu quero esse. E eu agora tenho feito com frequência essa combinação, abacaxi loucura. com doce de leite, às vezes com ameixa ou sem ameixa. Então, assim, é uma combinação que já teve gente que fala assim, mas isso realmente fica bom? E realmente fica muito bom. É muito bom. A minha mãe fala que é uma combinação, assim, mais antiga, que quando ela era mais nova era comum. Legal, pior E que que dá, hoje né? as pessoas não conhecem, Não mas conhecem realmente funciona. Porque o abacate acaba sendo ácido, Sim. o doce de leite é doce. É. A ameixa ajuda bastante, assim, dá um acidinho, assim. É bem gostoso mesmo. Olha. É bem bom. Maneiro. Agora, o que você me perguntou da polêmica, né? Tem uma polêmica que eu, assim, todo mundo acredita que é verdade, né? E virou... É aquela história, mentira contada várias vezes vira verdade. Uma verdade. Não vou dizer que é mentira, mas eu sei que pode forçar um pouco. É a questão do ovo, né? Todo mundo, quando vai usar ovo, peneira a gema. Todo mundo já deve ter ouvido falar, assim, essa história Já. de peneirar a gema pra não dar gosto de ovo. Sim. E isso foi uma coisa que eu perguntei, assim, logo nas minhas primeiras semanas de aula, porque o pouco que eu ainda sabia de confeitaria lá, quando eu comecei, é que tinha que peneirar todo o ovo. Eu já ouvia falar que tinha que peneirar o ovo porque por causa da gema, que tinha gosto de ovo, então que tinha que peneirar. E uma das coisas que eu sempre perguntava para vários chefes, ela, faz sentido isso? E aí, sabe quando você faz a pergunta pra pessoa e a pessoa olha pra sua cara e fala, tipo, o que você tá perguntando? Como assim? Essa Da pergunta onde faz tirou sentido? isso? O problema é esse. A pergunta faz sentido? A pessoa não entende a pergunta? Como é que eu vou te dar uma resposta se não entende a pergunta? E aí eu fiz a outra e fui perguntando. E pra ninguém fazia sentido essa pergunta. E aí fui lendo. E assim, ao que tudo indica, veio assim, tipo, de algumas... Veio de Portugal, essa história que a gente... Porque nossos doces, né, muitos vieram de Portugal, né? Sim. Por causa dos doces à base de ovos. De que tinha que peneirar a gema. Mas não faz sentido. Gente. Tem uma chefe em São Paulo que eu gosto muito dela. Ela fala que assim, você não quer gosto de ovo? Então não come ovo. E eu repito a frase Isso dela. faz sentido. Isso faz sentido, entendeu? Você não quer gosto de ovo, simplesmente você não come ovo. Você simplesmente peneirar, tirar aquela película da gema... Nossa, dá tanto Não vai trabalho mudar, que é não melhor vai. nem... Aí, só pra concluir Claro. essa história, é assim... O que faz sentido? O ovo ser velho. E aí sim, ele desenvolve odores maiores, porque ele já tá mais antigo. Sim. E aí sim, você pode ter um doce que foi feito à base de ovo, onde ele fica com um cheiro mais intenso, porque o seu ovo é mais antigo. Entendi. Entendeu? Porque todo mundo, se alguém já quebrou um ovo ruim aí na vida, sabe o cheiro que é, né? Olha, gente. Eu até um tempo atrás eu falava, mas mãe nunca viu um ovo ruim. Ela falava assim, espera. O dia que você quebrar, você vai saber. Nossa, E Nossa, olha, nossa, é feio. realmente é desesperador. Horrível. O lixo fica fedendo, né? Fica Não, tudo tudo. fedendo. É ambiente, impressionante. é. Parece que você carrega o cheiro, Sim, né? é Então, horrível. Fica impregnado no nariz. Então, isso é uma questão que a gente tem no Brasil de peneirar. Às vezes eu falo para as pessoas olham pra mim com uma cara do tipo, hã? Como assim não vou peneirar o ovo? Eu falei, pode peneirar se você quiser, não tem nenhum vai problema. fazer Não, ainda tem diferença toda a técnica. Você tem que furar
E não pode encostar pra película não descer. Porque tem toda uma estratégia, né? Que você fura pra cair só o liquidinho da gema e a película ficar com aquela película que vai causar todo o mal daquele doce que você tá fazendo, que vai ter o cheiro de ovo. Então isso acaba sendo... São poucas as pessoas que falam isso, assim, talvez quem ouvir aí depois vai curioso, comenta se vocês já ouviram. Mas, assim, é que meu paladar, eu realmente não tenho o paladar nada apurado, gente. E assim, eu não sinto, assim, tem gostos que eu não sinto realmente. Mas fica realmente, tudo que você coloca ovo, fica com esse cheiro, esse gosto residual de ovo? Eu não acho que... Eu não sei, eu nunca vi nada que seja... Acho que não é seu paladar, se alguém usou um ovo que já tenha... seja mais antigo, que tenha esse cheiro... Mas eu nunca comi algo e falei, que gosto de ovo. Só ovo mexido. Por isso que eu comecei a falar que, assim, sabe uma mentira contada várias vezes, na verdade? Sim. Acaba que um falou, o outro repetiu, aí o outro vai lá e repete, aí alguém, uma mãe ensinou pra uma filha, você tem que peneirar porque vai dar gosto de ovo. Aí veio a neta e falou assim, você tem que peneirar porque vai dar gosto de ovo. Aí veio a bisneta, você tem que peneirar e aí foi indo, e todo mundo peneira, entendeu? Doideira. E por isso que assim, eu já perguntei pra várias pessoas, já assim, na época, e não tem, assim, não tem, assim, não tem embasamento, vamos dizer assim, científico que justifique. Tem isso que eu falei. Se o ovo é mais antigo, assim, por exemplo, às vezes o ovo de mercado é um ovo mais antigo. Então, você consegue... Você já... É só assim... É só você, por exemplo, comprar um ovo que no mercado, ele naturalmente ele é mais antigo do que um ovo que você comprar de uma fazenda. Você vai perceber que ao você quebrar, ele tem um cheiro já mais intenso do que se você comparar com o ovo que você pegou numa fazenda, por exemplo. Sim. Hoje, eu uso... Meus ovos eu uso direto da fazenda. Legal. Agora, às vezes, por algum motivo, acabou... Eu já sei, se eu tiver aqui no mercado, ao quebrar, eu já sinto o cheiro. Porque ovo fresco mesmo, ele praticamente não vai ter cheiro. Lógico, tem um cheiro, mas ele não vai ter um cheiro, assim, sabe? Aquela característico. Forte. Não, e até o gosto, quando você come ovo sozinho, né? Sem misturar, muda. Quando é de fazenda, é fresco, de caipira, né? Eu fiquei tão paranoica com esse negócio de ovo, que assim, às vezes... Raramente eu uso do mercado, mas assim, quando eu uso e que eu quebro, eu já fico assim, vem um cheiro. Por mais que ele esteja, não que ele esteja ruim, mas assim, já dá pra sentir um ligeiro cheiro diferente do que o ovo de fazenda, assim, que é mais fresco, né? Sim. Muito bom. E você que morou fora, Camila, desmistifica aí pra gente, por que os gringos, né, adoram o brigadeiro? O que o brigadeiro, assim, tem que encanta tanto eles? Porque, assim, pra gente... chocolate, minha filha. É uma coisa tradicional, porque, assim, você pega aqui, lógico, né, você tem aí uma afinidade pra fazer um brigadeiro, né, dentro da confeitaria, acredito que tem outras técnicas. Mas, assim, quem nunca, né, aquele sábado à noite, deu vontade de comer um brigadeiro, coloca lá o bom achocolatado aí que vocês já conhecem, e o leite condensado, um pouquinho de manteiga, vida que segue, pronto, tá feito, né? O que tem de tão especial nisso? É difícil lá, assim, achar o leite condensado, né? Você tira essas perguntas. Porque assim, eu sempre fico... porque assim, eu acho uma coisa... Eu adoro as perguntas. Não, porque eu acho o brigadeiro, o nosso brigadeiro, o docinho, eu acho ele simples, uma coisa simples. E eles ficam assim, nossa, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu não sabia disso. Você nunca viu o gringo quando vem pra cá? Fica assim... eu já vi eles postar. Já vi mesmo. Eu já vi mais falando em relação à caipirinha, né? As pessoas gostam mais da caipirinha, né? Mas assim, com relação ao brigadeiro, existe leite condensado, obviamente, né, no mercado. Mas assim, muitos não conhecem, na verdade, assim. Talvez quando vem pra cá, experimenta e gosta. É tipo pão de queijo de brigadeiro quando vem pro Brasil. Acho que eles não fazem lá fora. Mas de conhecer, assim... Hoje tá um pouco mais popularizado, porque tem alguns lugares que até fazem e tal. Mas não é algo, assim, tão relevante, não. Não acho que seja tão relevante pra eles, não. Quem experimenta talvez goste. É assim, muito doce, né? Sim. Assim, no caso da confeitaria americana, é uma confeitaria também muito doce, né? Os bolos americanos, alguns são bem doces, que eles usam muito o buttercream, que é o creme de manteiga, e o que eles fazem, existem várias técnicas de fazer, mas o que eles geralmente usam para aquele que vai em cima do cupcake, açúcar com manteiga pura. Então ele é bem doce, né? Nossa, meu Deus, isso é uma delícia. Com manteiga. Existem várias formas de fazer o buttercream.
Mas o que vai geralmente o que vai em cima do cupcake é só bater açúcar com manteiga. Aí você colore e tá aí. E põe um baunilha e vida que segue. E cria uma diabetes no futuro. Eu não sabia. Mas é interessante saber. Eu não sabia que era feito só com manteiga. O buttercream ele é feito só com... Existem vários tipos Eu uso o buttercream hoje para os meus bolos. Mas eu uso a base de clara de ovo, que é o que você tinha falado do glacê. Sim. Então, o glacê nada mais é que o buttercream é uma evolução dele. Tipo, você primeiro faz aquela parte branca que você gosta e você acrescenta manteiga. Daí você transforma aquela parte branca num creme de manteiga. Que é o que eu uso, que é onde eu consigo também fazer modelagens, onde eu consigo fazer algum tipo de decoração. Que aí você usa o bico de confeitar e você consegue... Esse aqui... Exatamente, esse é um buttercream de chocolate. Que delícia. Por isso que ele sai assim. Então você já pode experimentar. Esse aí é diferente, ele não é feito somente com açúcar e manteiga. Ele é feito primeiro aquela base de clara de ovo e depois a manteiga. Então esse daí é um caso. Eu já tô na A gente já tá de olho nele, já. Gi, você tem mais alguma pergunta? Não. A gente já... Ai, Camila, explorou então todos os sentidos. A você Camila. quer deixar algum recadinho, alguma... Inspirar, né? As pessoas que também são apaixonadas pela confeitaria e querem entrar aí no ramo, na área. Alguma sinalização pra mostrar que, tipo, a confeitaria, a gastronomia em si, né? Trabalhar numa cozinha, tem aquele seu ponto de esperança e de fé e de que é muito bom. Olha, assim, o que eu posso falar, assim, que me vem à cabeça agora, e assim, até mesmo baseado na minha experiência dos últimos tempos, até mesmo com o treinamento, e eu acho que se você quer entrar nesse universo, ou se você já está trabalhando numa cozinha, eu acho que tem que estudar. Tipo, tem que se dedicar. Porque não é simples, tem muita técnica para aprender, tem muita coisa. Eu estudo diariamente, então assim, eu me forço a tentar pelo menos aprender alguma coisa na semana, assim, eu tô sempre estudando, tô sempre lendo alguma coisa, nem que seja algum vídeo, alguma técnica, assim, eu não sei tudo, como eu mudei, né, no meio do caminho, assim, então tem muita coisa para aprender ainda. Sim. Mas eu acho que se você quer realmente trabalhar nesse meio, né, se dedica, seja profissional. Assim, uma coisa que eu sinto muitas vezes, assim, as pessoas estão um pouco relapsa hoje com rede social, com celular. Então, assim, seja profissional, chega no horário, se dedica, que eu acho que não tem muito erro, mas eu acho que é meio que por aí. Legal. É isso. Com quase tudo na vida, né? Tem que estudar e correr atrás, senão fica pra trás. É verdade. Camila, obrigada por você ter aceitado o convite, por você ter vindo, né? Foi ótimo. Pelos mimos, principalmente. Que por essa eu não esperava, já vou roubar aqui alguns antes deles. Tá uma delícia, muito bom. Nós vamos experimentar os outros agora. Eu não vou negar não, mas eu já conheço, tá? Eu já sei que é muito bom. Já sabe, por isso você tá de olho, né? Lógico. Tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer a Camila antes. Ela nos ajudou no nosso lançamento, na inauguração. Uma delícia aquele bolo que você mandou. Muito bom. E lindo, E né? a goiabada era sua? Então, essa aí não, essa eu tive que comprar. Mas mesmo assim, tava muito bom, não importa de quem era a goiabada. Muito bom, muito perfeito. Bom. Fora lindo, né? A estética daquele bolo. Não, foi lindo. Cara, não sobrou bolo. Não sobrou nada naquela mesa. Mas tá bom, gente, ó. Fala os seus arrobas pra galera te seguir. Tá. Contato. São todos a cozinha da Camila com 2 L's. Instagram, Facebook. E tem o site, que é o www.acozinhadacamila.com. Não é .com.br, é .com. Mas de qualquer forma no Instagram tem o link pra vai botar tudo aí também. Pro site. E lá tem todos os produtos, valores, assim. Pelo menos eu tento manter um cardápiozinho mínimo lá. Lógico, acabo fazendo muito mais do que tá lá, mas pelo menos seja uma forma de ter um cardápio para as pessoas se guiarem num primeiro momento. Sim. Então, é isso. E contato direto no Instagram? Direto no Instagram. Também tem um contato direto pro WhatsApp dentro do Instagram. Perfeito. Esses biscoitinhos estão no seu cardápio, né? Então. Ótimo, já me interessei. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada a vocês também que chegaram até o final. Sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir a gente no Facebook. No Facebook também. Mas Instagram, TikTok, a gente tá no Spotify. Então segue a gente lá em tudo, compartilha, comenta, interajam e até o próximo episódio.
Isso aí, galera. Obrigada e até o próximo.